Estamos novamente aqui no canal. Boa noite, youtubenses. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que nós possamos sair daqui mais edificados. Eu tenho aprendido muito com o Senhor e eu creio que você também, se você está nele. E tem esse texto aqui, quando Jacó vai embora, abençoado pela sua mãe, pelo seu pai, que eu gostaria de estar lendo com você. Está lá em Gênesis capítulo 28, a partir do 1, diz assim: Então Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã e casa em Betuel. De Betuel, pai de tua mãe, e toma ali uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus onipotente te abençoe, te faça frutificar e te multiplique até que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a tua descendência contigo, para que te herdes e possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaac a Jacó e ele foi. E a história conta uma linda história de amor de Jacó e Raquel, que eles vão, se olham nos olhos quando ela vem, e tem a história maravilhosa e ele casa. Mas na lua de mel, Labão manda Lia, a irmã mais velha, porque o costume da Lia é que a irmã mais velha tinha o direito de casar primeiro. Ainda bem que eu era a terceira filha. Aí minha irmã casou primeiro, porque se fosse naquela época eu teria que ficar esperando para casar com meu príncipe encantado. E o que acontece? Aí acontece o seguinte, agora eu aprendi a olhar para o ponto certo, e benção. Acontece o seguinte, antes de tudo isso acontecer, o que me chama a atenção é Rebeca falando com o filho dela. Ela fala assim, ó, até fiz a anotação aqui. Filho, obedece a minha voz no que eu te mando. Obedece, lá no versículo 27, 48 e depois no 43. Filho, obedece a minha voz. Ela era enfática. E ele obedecia. Ele obedecia tanto que enganou o pai. Mas Deus reverteu tudo, porque Deus reverte as coisas. Deus é muito misericordioso, cuidadoso com a nossa vida. E hoje eu queria que você estivesse pensando o seguinte. Como está a sua vida? Você deve estar passando por luta, por problema, porque, quem não está? Mas não esqueça que a palavra de Deus diz que problemas iguais no mundo inteiro, as outras pessoas também estariam passando. Lá na carta a Pedro, 1 Pedro. Então, a palavra de Deus ela sempre nos consola, para que a gente não fique sofrendo. E saiba que todo mundo está passando a mesma coisa. Porque às vezes você pensa que é só você, e não é só você. É o mundo. E Jacó vai procurar sua esposa, porque senão o irmão ia matar, aquela coisa toda. E ele chega lá e ele começa a pagar o que ele fez. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então nós vamos sempre colher o que nós plantamos. Às vezes eu não tenho muito pena das pessoas, conhecendo o passado delas, porque nós colhemos aquilo que plantamos. Eu estou em plena colheita. Só que minha colheita está bem tranquila, viu? Glória a Deus. Porque eu sempre semeei no Senhor. Então, eu, pessoalmente, sou muito resolvida e feliz. Porque não é possível, se eu servir a vida inteira a Deus, que eu esteja tendo uma colheita ruim. Pelo contrário. E ele teve que trabalhar 7 anos para poder ter o grande amor da vida dele. E na noite de núpcias, o pai pega e manda a filha mais velha para ele. E estava escuro. E sabe homem como é que é, né? Foi lá e dormiu com ela. Pensa nessa situação.
Quando ele chegou de manhã, foi dar uma bronca no Labão, o sogro. Ele falou, mas aqui que eu costume, sabe, Labão? É primeiro casar mais velha. Mas eu quero a Raquel, quero a Raquel, quero a Raquel. Então você vai ter que trabalhar mais... não, ele já foi falando, eu vou trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Mas ele ficou uma semana só com a Lia e já ficou com a Raquel e teve 2 esposas. Foi aí o grande erro dele. Porque, ó, uma mulher não é fácil, sabe? Imagine 2. E aí havia uma guerra entre elas de gravidez. E eu fiquei, hoje até comentei com uma amada, que eu falei assim, me chama muito a atenção o seu Jacó. Eu não vi nenhum texto ele reclamando que ia dormir com uma e dormir com outra, dormir com uma e dormir com outra. Interessante isso. Ele era regido ali pela mulherada. Ah, tendo uma boa noite com elas, o resto era resto. Achei interessante isso. Não havia reclamação. Aí havia um ciúme entre elas, porque daí a Raquel não conseguia ter filho. Só a Lia. Meu Deus, a Lia foi tendo um atrás do outro. Aí um dia eles estavam brigando por... Ela pega o filho mais velho e fala assim, ó, vai lá catar mandrágonas pra mim, que era uma fruta, para que ela pudesse, na cabeça dela, aquela fruta ela ia engravidar. Aí a Raquel descobre, pede o marido, gente, que confusão. Eles eram meio místicos. Tanto que o Jacó tinha ídolos em sua casa. E esses ídolos valiam muito. E eles criam em tudo isso. Só que o dia que Jacó falou que ia embora, ele falou assim, ó, não vai embora, porque eu sei que a bênção de Deus está com você. Ele sabia que se Jacó fosse embora, ele ia perder, porque Jacó estando ali, a bênção do Senhor estava ali. Até um dia eu falei aqui em minha casa, ó, eu acho que você vai ter que ficar casado comigo, porque a bênção de Deus está comigo. E se eu saio, ou se você sai, a bênção vai estar comigo. Você está ralado. É assim a vida. Aonde tem um servo de Deus, há bênção. Aonde a bênção de Deus permanece é sobre aquele que teme o Senhor. Coisa mais linda. Ah, está querendo dizer que servo não passa por problemas, não passa por lutas, não, passa por tudo. Mas ele prospera. Ele prospera. Vou contar algo rápido assim. Eu sei que um dia meu filho queria vender um carro. Porque o carro era esportivo. E ele precisava de um carro maior, porque ele tinha visto um outro carro. E eu lembro que, para a chegada desse carro, ele chegou na loja e falou assim, olha, eu vou comprar o carro. O rapaz falou, impossível, tem um cara aqui que está quase comprando esse carro, então muito possivelmente ele não seja seu. E ele olhou e falou assim, mas a minha mãe está orando. Gente, isso é muito forte. As pessoas têm que saber que quando você ora, Deus ouve. E Ele vai cumprir a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então eu sempre falo, eu vou orar. Eu confesso a vocês que eu oro, mas eu gosto muito mais de ler a palavra, de estudar a palavra. Mas eu oro, eu me ajoelho, eu tenho um grupo de oração. Porque como que eu vou viver sem isso? E Jacó estava lá. Só que houve um problema, quando ele saiu da casa do sogro, ele saiu fugido, porque o sogro não queria deixar ele embora, porque a prosperidade estava com ele, a bênção estava com ele, então ele não queria que Jacó fosse embora. Então Jacó falou assim para as mulheres dele, ó, é o seguinte, eu tenho que ir embora, e seu pai, ele tem me prejudicado um pouco, eu já ganhei, Deus me deu estratégias para ganhar o gado, que é a história das listas, mas eu tenho que ir embora. Aí elas concordaram, as duas, e ele falou assim, essa madrugada a gente vai embora. E foram embora. E Raquel pegou os ídolos do pai e levou junto. Foi embora com os ídolos. E o pai
Quando descobre que eles foram embora e ainda por cima os ídolos foram junto, ele vai atrás. Ele vai atrás deles. Só que ele já pensava em atacar e Deus falou com ele de madrugada: não faça isso. Não toque no meu servo. Ó, que lindo. Não toque no meu servo. E ele já vai com temor, ele chega lá já falando manso com ele, com Jacó. E o que acontece? Tem que falar pausadamente para ficar pensando, porque é uma história muito incrível, eu não quero perder dados da história. Ele fala assim, ó, levaram os meus ídolos. Aí ele falou, como levaram os seus ídolos? Eu não preciso dos seus ídolos. Quem fez isso aqui vai morrer. Meu pai. Nós temos que cuidar com o que nós falamos, com o que nós proferimos com os nossos lábios, como nós falamos com as pessoas. Vamos começar a pensar naquilo que nós falamos. Porque quando ele disse isso, as palavras voaram. E aquilo que ele disse aconteceu. Mais uns 2, 3 capítulos, alguns anos depois, a Raquel era nova e ela vai ter um filho e ela morre. Por causa das suas palavras. Nós temos que cuidar com o que nós falamos. Ele tinha feito uma promessa ali. E não, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Raquel era mística. Ela fez negócio com a irmã sobre as mandrágoras, que era uma superstição oriental. Que essa planta, quem comia, que possuía virtudes desse fruto, que era parecido com a maçã, a pessoa comia e engravidava. Da onde isso, gente? Da onde? Que absurdo. E elas criam nisso. Mas ele ainda teve que esperar. E Deus abriu a madre dela depois de um tempo. E ela teve José. Daqui a pouco nós vamos entrar na história de José. A história de José é maravilhosa. Aí você que ligou e está assistindo esse canal, nós estamos acompanhando a palavra. E eu venho aqui dar uns toques a respeito da palavra. E daí ele falou assim, eu vou procurar meus ídolos aqui no acampamento. E quando ele chega aonde Raquel estava, ela se finge que ela estava naqueles dias de menstruação, senta em cima dos ídolos e falou, pai, eu não vou poder levantar. Olha só, eu não vou poder levantar daqui, pai, porque eu estou naqueles dias, então é bom não levantar daqui. Imagine, ela engana o pai e os ídolos ficam no meio deles. Não que ela fosse fazer alguma adoração àquele ídolo, não que ela fosse fazer alguma coisa, mas nós temos que entender uma coisa, ela roubou os ídolos do pai com a intenção de ajudar Jacó. Por quê? Porque quem possuía esses terafins, ele era considerado como o primeiro herdeiro, ele tinha direitos. E Labão tinha outros filhos, então ela achou que se ela deixasse lá, os direitos seriam dos filhos e não deles. E como eles estavam fugindo, ela levou com ele. Então não era que ela fosse adorar. Não há uma comprovação que havia idolatria por causa dela. Certo? Mas lá em Gênesis 35, quando Jacó toma um posicionamento diante do povo, ele fala assim, ó, tirai os deuses alheios que há entre vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, que o Senhor diz e estará confirmando a sua bênção sobre nós. Então, quando ele fala uma hora lá com o povo, olha, se tiver alguma coisa aqui, vocês tirem. E nós pensamos muitas vezes que os ídolos, mas eu não tenho ídolo na minha casa, patati patatá, eu não tenho nenhuma estátua que eu fique adorando, porque Deus abomina esse tipo de coisa. Só que muitas vezes nós adoramos as pessoas, adoramos um animal. E Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Então eu quero que você entenda isso. Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Então, você passa a adorar as coisas, as pessoas, e não o próprio Deus. E Deus não se agrada disso. E a partir desse capítulo, Jacó começa a tomar um posicionamento com Deus. Tomar um posicionamento. Coisa mais linda. E naquela luta, no val de Jaboca, que era um ribeiro, antes dele chegar ao irmão e pedir perdão, a história vai transcorrendo, né, e ele vai encontrar com esse irmão já fazia 20 anos
que ele estava separado, Esaú, desde lá. E daí os soldados dele chegam e falam assim, ó, soldados não, as pessoas que trabalhavam com ele, olha, o seguinte, teu irmão tá chegando aí, só que ele vem com 400 cara. 400? Nossa. Ele pega, põe Lia para frente com os gado e deixa para trás, para ser separado, em primeiro lugar, para separar melhor, ele deixa Raquel, José, e vai separando. E atravessa o ribeiro e fica no ribeiro. Ele fica para trás e ele começa a ter um momento de oração com Deus. E ele começa a orar, pedir livramento para Deus. Me livra, Deus. Me livra porque o meu irmão vem enfurecido. Eu enganei ele na cabeça dele. Na verdade, pai, eu enganei o meu pai. Mas eu quero que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor me livre. E ele começa a orar para Deus e orar. E há uma luta dele ali com o anjo, o qual o anjo cansa de lutar com ele em oração e ele fica coxo de uma perna. E Deus fala assim, como é teu nome? Ele fala, Jacó. Ele fala, não, você lutou comigo. O teu nome é Israel. E eu venho te fazer uma pergunta hoje. Qual é o teu nome? Responda. Porque Deus manda te dizer essa noite, o teu nome é Israel. Porque você tem guerreado com o Senhor. E não esqueça que o israelita é um povo escolhido de Deus, é o povo primogênito. E a primogenitura significa Jesus. Isso é revelação de Deus. Os filhos de Jacó encabeçaram todas as tribos de Israel. Porque ele era um guerreiro. Você tem sido um guerreiro, uma guerreira. Porque se você tem sido, eu venho te dizer essa noite, teu nome é Israel. Porque você tem lutado com o Senhor. E o Senhor tem te dado vitória. O Senhor é teu Deus. É Ele que te conforta, Ele que te cura, Ele que te cuida. O Senhor é tudo em nossas vidas. E Ele vem te dizer essa noite, eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Seja Israel de Deus. Seja Israel. Seja Israel de Deus. Essa é a palavra de Deus essa noite. Que Deus te abençoe. Que Ele encha a tua vida de bênçãos. Que a tua casa seja alcançada. Que você deixe as coisas velhas para trás. Porque a palavra de Deus eis que tudo se fez novo. E quando você passa a ser Israel de Deus, você passa a ser a pessoa de Jesus na terra através do seu Espírito. Descansa em Deus. Descansa. Essa peleja não tens que pelejar, diz o Senhor. Eu pelejarei por ti. Deus abençoe você. E te proteja e te guarde em nome de Jesus. Amém? Tchau.